É o aumento expressivo dos casos de influenza entre crianças e adolescentes. Vocês devem se lembrar que nós entrevistamos o Dr. Marcos Moura ontem, falando sobre a questão da vacinação, da influenza e tudo mais, de outras vacinas, e ele tocou nesse assunto, o aumento expressivo de casos entre crianças e adolescentes. Então nós, para esclarecer dúvidas sobre prevenção, vacinação, cuidados em casa, nas escolas, nós convidamos o pediatra Dr. Luciano Fontes, que é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Mineira de Pediatria. Doutor Luciano, bom dia, um prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. O que está provocando esse aumento tão expressivo nos casos de influenza entre as crianças e os adolescentes, doutor? Marcelo, realmente é um aumento muito expressivo. O último dado da Infogripe, que é um boletim periódico semanal da Fundação Oswaldo Cruz, nos mostram que 83.928 pessoas já foram acometidas de síndrome respiratória grave esse ano. Que isso, gente? Só a síndrome respiratória grave, ela pode ser ocasionada não só por vírus, pode ser ocasionada por bactérias, por fungos. Mas o isolamento viral desse montante de quase 84 mil, 49,4% foi ocasionado por algum vírus respiratório, principalmente influenza A e o vírus sincicial respiratório. Sei. E o que estaria causando isso? Eu acredito que 5 fatores principais. A estação do ano, né, esse período de outono e de inverno, o ar ele fica mais gelado, mais frio, mais seco. Isso aumenta a viabilidade viral, assim como diminui as proteções de mucosa, as proteções respiratórias do ser humano. Além disso, o comportamento humano. Nesse período do ano, as pessoas tendem a ficar mais próximas entre si, ficar em locais menos ventilados. Fechados, né? Exatamente. E a circulação viral realmente ela tem aumentado, e isso, Marcelo, a gente vê desde o inverno no hemisfério norte. Há uma circulação viral intensa desses vírus. Além disso, infelizmente, a cobertura vacinal, e eu acredito, e já aponto, que é um dos grandes pilares especialmente expressivo. Né? As pessoas não estão levando as crianças e os jovens para vacinar. Principalmente os grupos de risco. É importante, o SUS disponibiliza a vacina com 3 cepas, 2 cepas da influenza A, que é o H1N1, H3N2, e outra cepa da influenza B. Então é fundamental que as mães tenham essa consciência e levem as suas crianças, os seus filhos, né, os adolescentes, para melhorar essa cobertura vacinal. Pois é, porque o vírus também ele tem a mutação, né? Cada ano ele vem de uma forma, né, doutor? Exatamente. Por isso que a vacina ela é atualizada anualmente. Anualmente. O intuito é ampliar as vacinas que têm os vírus mais incidentes a cada ano. Então, a pessoa que vacina um ano, ela não está protegida para o próximo ano. Não. É fundamental essa renovação anual. Agora, você já deve ter ouvido isso no seu consultório, com certeza. Doutor, eu levei meu filho para vacinar, mas ele acabou pegando gripe. E aí? A vacina, nenhuma vacina, Marcelo, ela protege 100%. Né? Nenhuma. Há uma cobertura vacinal ampla, importante, mas o intuito da vacina, principalmente, é a proteção das formas graves da doença. Ou seja, o intuito é evitar justamente aquilo que a gente falou no início da entrevista. A síndrome respiratória aguda grave. Aí é que é a complicação. Exatamente. Para evitar hospital, né? Evitar um monte de problemas. Sobrecarregar o sistema de saúde, né? A partir de qual idade é indicada essa vacina contra a influenza? E por que ela precisa ser aplicada? Aí todos os anos nós já falamos, porque ela muda, o vírus está sempre mudando, né? Se adaptando. É aquela velha história de sobrevive quem melhor se adapta, né? E o vírus conhece essa regra de cor e salteada. Ele é muito mutante, né? Exatamente. Por isso que, infelizmente, não consegue findá-lo. E a partir de qual idade seria o ideal para começar essa vacina? 6 meses. A partir de 6 meses de idade. Só que a gente tem que lembrar que o neonato e o lactente até 6 meses, ele vai ficar protegido através da vacinação da gestante. Da gestante, né? Da própria gestante. Da própria gestante. É importante também a gente levar a vacinação para os pais, para os profissionais de saúde que cuidam da criança, né?
para os avós que vão visitar a criança. Então é muito cuidado também essa aproximação, essa visita precoce ao recém-nascido. Então, em torno da criança, do lactente, do neonato, é importante que todos estejam protegidos através da vacinação. Porque não adianta nada você vacinar a criança se o pai, a mãe, ou o tio, ou quem convive, não tomar a vacina. Exatamente. Senão ele vai se expor, né, e vai transmitir. E às vezes até de forma mais grave, né? Exatamente, ainda mais pela idade. Pois é. Além da vacinação, doutor, quais cuidados os pais podem ter para evitar a propagação do vírus em casa e nas escolas, por exemplo? Nas escolas eu acho que é até mais complicado, né? É complicado, Marcelo, que eu falo no consultório também. É importante um acompanhamento regular com o pediatra. Independente da sazonalidade, é importante que a criança esteja imunocompetente, esteja alimentando bem, esteja com as vacinas em dia, isso tudo protege uma eventual infecção. E importante também o retorno às atividades sociais, às atividades escolares. É importante que a partir do momento do diagnóstico, o diagnóstico é tranquilo de se fazer em termos laboratoriais, que afaste esse indivíduo acometido por 5 a 7 dias. Esse retorno precoce, isso propaga mais o vírus. É pior, né? Isso é uma medida de saúde coletiva importante a ser lembrado. O vírus, ele tem um período em que ele é mais transmissível? Ou a partir do momento que você contrai ou é infectado, você já começa a transmitir? Isso depende muito da carga viral, da sintomatologia. O ideal é que o indivíduo ele volte às atividades sociais, igual eu falei, de 5 a 7 dias, mas pelo menos que esteja 24 horas sem febre. No período de febre, de tosse intensa, de mialgia, de dor de garganta, de cefaleia, que são os sinais e sintomas da gripe, nesse momento o vírus é muito transmissível. E é bom observar, porque essa tosse é comum ela persistir por alguns dias, né, doutor? Mesmo após o período de transmissibilidade. Após, não é? Principalmente com influenza A. Essa tosse é normal que ela continue. Além da vacinação, nós falamos disso aí, o acompanhamento pediátrico, por exemplo, durante um surto como esse é essencial. Quando os pais devem buscar ajuda médica com urgência? Qual seria assim, aquele sinal de alerta? Excelente pergunta, Marcelo. A gente não pode ficar indo ao pronto-socorro sem motivação, né? Mas a gente também não pode deixar de prover o nosso paciente, o seu filho, seja quem for, de cuidados. Então, ficar muito atento à febre persistente, a qualquer dificuldade respiratória, seja na frequência respiratória ou qualquer sinais de alerta, aquele movimento abdominal, aquela respiração que as costelinhas aparecem, né? Isso é um sinal de alerta. Isso é sinal de que você não está respirando normalmente, né? Que não está respirando normalmente. Aquela criança que tem recusa alimentar, recusa das mamadas, que fica muito prostrada, qualquer sinal de desidratação. Quando a mãe olha para a criança e fala, olha, as coisas não estão evoluindo como deveriam, né? Na dúvida, é importante sim uma avaliação médica. Pois é. Então é bom ficar atento, porque eu estava comentando com o doutor Luciano agora há pouco, que eu recebi um aviso agora, hoje pela manhã, da Defesa Civil do Estado, informando que baixa umidade do ar nos próximos dias vai ser mais intensa, ou seja, vai baixar mais ainda, fazendo um alerta. E isso é mais um motivo para você ficar atento também. Exatamente. Não resta dúvida, Marcelo. E tem que lembrar também que existe uma medicação específica para influenza. Era a pergunta que eu tinha para te fazer aqui. Desculpa que eu antecipei. Então vamos lá. Vamos lá. Ninguém melhor do que você para antecipar. Veja bem, a gente tem que sempre ficar atento aos grupos de risco, né, que são os idosos, as crianças, Marcelo, abaixo de 5 anos, principalmente abaixo de 2 anos e principalmente abaixo de 6 meses. As gestantes, as puérperas, pós 45 dias do parto, pacientes com comorbidade, obesos. Então, se a paciente estiver com quadro gripal e se fizer parte do grupo de risco, aumenta muito a chance de nós prescrevermos uma medicação específica, que chama fosfato de oseltamivir. E lembrando que o SUS disponibiliza essa medicação. E é importante, Marcelo, que ela seja iniciada nas primeiras 48 horas, para ser mais eficaz, 48 horas do início dos sintomas. É por isso que é importante você procurar o médico rapidamente, né? Não tenha dúvida. É a velha máxima do diagnóstico precoce. Exatamente. Né? Diagnóstico precoce, tratamento mais eficaz, doença sendo combatida com mais eficiência, né, doutor? No intuito de prevenir a temível síndrome respiratória aguda grave. Pois é, que é seríssima. Ela pode, só para a gente finalizar, o que essa síndrome pode provocar numa criança, por exemplo,
Nós estamos conversando com um pediatra, mas vamos falar de criança só. A gente tem que ficar atento, igual eu já falei, aos sinais de desconforto respiratório, né, inapetência, desidratação, recusa alimentar, e ela realmente pode levar ao óbito. Né, uma internação prolongada na UTI, trazendo até sequelas para a criança. Então é realmente importantíssimo essa observação. É isso que eu queria que você despertasse, alertasse as pessoas da importância da vacina. A vacina pode evitar isso tudo. Não digo que vai evitar, mas pode evitar. Né? E o intuito principal dela é justamente, né, para esse desdobramento mais grave. Pode gripar sim, né? Porque como o doutor Luciano falou, não é 100% a garantia. Mas se contrair o vírus, né, se for infectado, vai ser com menor intensidade e vai, com certeza, ser mais fácil o tratamento. Exatamente. Ou eu estou errado? Está perfeito. E lembrar que é uma vacina de vírus inativo, vírus morto. Ou seja, você tomando a vacina, você não vai desenvolver a doença. Não vai. Pelo contrário, você vai preveni-la. Exatamente. Então, vacina é gratuita, tá? Está aí disponível. O medicamento, se for o caso, também é gratuito pelo SUS. Então, não vamos deixar passar, né, galera? Exatamente. Doutor Luciano, gostaria de deixar os seus redes sociais aí, para o seu Instagram, para o pessoal que acompanhar, quiser saber mais detalhes, mais informações. Quiser saber mais detalhes, além de outros assuntos no âmbito pediátrico, é DR Luciano Pediatra. DR Luciano Pediatra. Acesse aí que você vai ter várias informações, com certeza. Doutor, eu quero agradecer imensamente sua presença aqui, seus esclarecimentos, muito bom. Detalhamos mais ainda o que foi dito ontem, ficou muito mais claro. Então, não perca tempo e não dê chance pro azar, meu amigo. Valeu, doutor. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Bom dia. Obrigado. Pergunte ao doutor. Oferecimento. Hospital Monte Sinai. Cirurgia robótica e referência em alta complexidade. Reumato Center. Centro de referência em reumatologia e terapia infusional. E Associação de Diabéticos. Muito além do cuidado com diabetes. Cuidamos de você e da sua família.